Oi, tudo bom? Eu sou a Morgana. Quanto tempo? Gente, o tema de hoje é uma mensagem do seu coração para você. Aquilo que o seu coração tá querendo te dizer, aquilo que às vezes você não tá conseguindo ahn, ouvir de si, aquilo que tá gerando em você uma confusão, uma ansiedade, uma confusão emocional, uma ansiedade. E às vezes você tá bem, mas mesmo assim, o seu coração, ele quer te dizer algo. Às vezes você está se perguntando, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou seguindo o meu coração? Será que é aqui mesmo que eu quero estar, com essa pessoa? E essa mensagem do seu coração, ele vem para te acolher e para te dar um norte, tá bom? Então, eu trouxe... E essa energia é uma energia muito forte que eu trago aqui para vocês, que eu tô sentindo, de Afrodite, tá? Então, eu trouxe uma quartzo rosa aqui. Não vai ser uma das opções, né? Uma selenita, que são pedras que você pode ter na sua casa para atrair essa energia mais leve, mais tranquila, tá bom? Então, como primeira opção, essa folha de primavera ou bougainville, que a flor, na verdade, fica aqui, e essas folhagens mais coloridas, que tem de várias cores, essa daqui é não tão rosa, servem para proteger a flor que fica aqui, que já caiu também, tá bom? Primeira opção, folha de bougainville. Segunda opção, a flor de jasmim. Tem um perfume muito bom, muito gostoso. Então, você pode escolher entre as duas opções ou ouvir as duas se quiser, tá bom? Vou só segurar assim um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Ajudar vocês a escolher. Caiu. Assim. São flores naturais, tá, gente? Daqui do meu jardinzinho. Pronto. Escolheram? Vou começar com a bougainville. Ou primavera. Tem esses dois nomes. Uma mensagem do seu coração para você. Mensagem do seu coração para você. Que mensagem que seu coração tem para você? Estrela. Caminhos. Raposa. Bom, você tá curando, você tá numa fase de cura, que você está curando uma... Como que eu posso dizer? Você tá pela primeira vez se escolhendo, e esse ato de se escolher tá direcionando você para um caminho onde você usa a sua esperteza, a sua sagacidade a seu favor, mas no sentido de botar algumas coisas em prática, sabe? Botar, por exemplo, planos, projetos, fazer as coisas que você gosta aqui com mais frequência, se dar um tempo, relaxar, sabe? Isso veio com um amadurecimento seu. Eu vejo que agora que você ou completou uma certa idade, ou tá mais velha, enfim, mais velho, você tá amadurecendo
E o que antes você achou que era egoísmo da sua parte fazer, você tá entendendo que é seu direito. E é por aqui, sabe, esse caminho. É um caminho que tá te mostrando que se escolher é seu direito. Às vezes você parecer egoísta aos olhos dos outros, né? Por estar se curando, estar se cuidando, estar respeitando esse seu processo de cura, esse seu tempo, pode ser visto pelos outros como egoísmo, como até uma certa. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Às vezes você pode. Vou dar um exemplo, tá? Você pode. Por exemplo, um cara que vai num date com uma moça e ele quer levar ela para os finalmente, né? Se é que vocês entendem. E aí essa pessoa compra um lanche ou leva ela para jantar num restaurante e acha que porque essa pessoa comprou algo, deu um presente, foi gentil ou pagou a conta, essa pessoa deveria ir para os finalmente com essa pessoa que pagou o jantar. Então, é um exemplo, tá? E isso se aplica em você perceber que não precisa ser assim. Que você não precisa aceitar esse tipo de coisa, que às vezes você vai soar como ruim, ou mal, ou vilão na história de alguém, que na verdade é a pessoa que está sendo injusta com você. Só que demorou um pouco de tempo para você entender, porque você provavelmente foi criado ou criada para meio que servir, né? Rainha de ouros aqui. Para servir. E aqui você está tendo a oportunidade e está escolhendo outros caminhos. Então, o seu coração está querendo te dizer aqui que se escolher não é errado, que você pode estar se sentindo um pouco de culpa, um pouco de peso na hora de se escolher, pode ser difícil para você, pode ser trabalhoso, porque é ir contra um hábito de anos, né? Um hábito de sempre estar cuidando dos outros, sempre colocando todo mundo na frente, sempre as suas coisas estão para fazer, mas aí alguém te pediu ajuda e você vai lá, larga tudo para ajudar essa pessoa, entende? É muito bom que você seja uma pessoa amorosa, acolhedora, mas quando isso não te prejudica, quando você tá com as suas coisas feitas ali, quando você tem as suas, sabe, quando você se prioriza, tá? E isso é uma cura em relação à sua criança interior, tá? Me veio esse insight. Então, aqui eu vejo que pra você é muito difícil, às vezes, de acreditar que é seu direito, sabe? Estar na sua, ter seu tempo, se priorizar, se cuidar, porque aqui teve uma negligência muito grande, né? Você pode ter sido muito negligenciado, muito negligenciada, quando você queria conversar, queria afeto, queria carinho, queria atenção, queria passar o tempo, né? Ali viveu no tempo presente. Então hoje você pode ter dificuldade através da ansiedade de focar no presente, porque você não teve muito isso, né? Às vezes que você queria estar no presente, queria dividir o momento, ele foi negligenciado. Então você foi muito cobrado ou muito cobrada durante a sua vida, e aí você entendeu que viver é ser cobrado, é servir, e que na hora que você relaxa tem alguma coisa de errado, né? Então se sente uma culpa por relaxar, por se cuidar, por fazer o que gosta, e isso está sendo curado, o seu coração está falando, não, você não está errado de se cuidar, você não está errado de não se sacrificar por alguém, você não está errado de esperar o tempo das coisas, né? As flores, as folhas, as flores, elas levam um tempo, né, para crescer, e não adianta você, como se você fosse uma florzinha, uma plantinha,
que ao invés de você se nutrir, se cuidar, né, se regar ali, enfim, vamos supor que você é uma plantinha que se auto-rega, enfim, você entendeu, né, a analogia? E você tira os seus nutrientes para dar para outra planta, para fazer o jardim de outra pessoa, você entendeu? Ficar florido, ficar bonito. E não que isso não seja bonito de você, muitas das vezes, querer cuidar de alguém, mas quando você está se cuidando, você percebe a vida de uma outra forma. Você percebe a vida mais devagar, você percebe a vida mais calma, porque você se escuta. Então, você pode estar aqui lutando contra um padrão antigo. Eu não vou nem usar a palavra autossabotagem, porque na verdade você não está se sabotando. Você está aprendendo. Então, muitas das vezes, você vai se priorizar e aí você pode sair um pouquinho da rota e aí começar a priorizar os outros. E aí você, opa, não é bem por aqui. E aí você volta. Então, esse é o processo de aprendizagem. Então, você não está falhando quando você acaba priorizando outras pessoas mais do que você. Mas é sempre bom você lembrar qual é o seu objetivo, qual é o seu, o seu compromisso consigo, entende? Você tem um compromisso consigo, então eu vejo que você está honrando cada vez mais esse compromisso e o seu coração está dizendo para você, não é errado se priorizar, não é errado fazer o que você gosta, não é errado você priorizar o seu trabalho, priorizar as suas coisas para ir para algum lugar que você queira, seja uma viagem, realizar um sonho, tá? Não é errado você se afastar de pessoas que não estão agregando ou pessoas que exigem muito de você ou você não faz o que elas querem ali. Você, por exemplo, foi muito gentil, muito amoroso com algumas pessoas, aí você não conseguiu naquele dia e aí você percebeu que a pessoa se afastou, que a pessoa virou a cara e você fica se perguntando, será que eu fiz o certo? Mas eu precisava de um tempo pra mim. E sim, você fez o certo. E quem vai estar na sua vida vai respeitar. Quem te respeita vai respeitar os seus limites, tá? Porque as pessoas que não gostam dos limites dos outros são pessoas que não têm limites. Elas não têm limites e não respeitam os limites dos outros, tá? Então aqui você está respeitando os seus limites e aprendendo a limitar o quanto você se doa, né? O quanto você cuida também da sua vida. Você está aprendendo a balancear isso, tá? Porque você já se desgastou muito. Você aprendeu aqui a duras penas, né? Você aprendeu com a dor, infelizmente. E o seu coração tá falando pra você, não tem problema se priorizar. E isso é uma inteligência, uma esperteza que você tá tendo que vai te fazer bem e não faz mal, né? Porque na verdade te ensinaram a ser uma pessoa boazinha, né? E aí quando você tá olhando pra si, se priorizando, você pode pensar, será que eu não tô sendo egoísta? Só que quem te ensinou a ser boazinha, bonzinho o tempo todo e gostava disso o tempo todo era porque a pessoa estava tirando uma certa vantagem, entendeu? Quem quer que você seja bonzinho o tempo todo, não imponha limites, não se imponha, não respeite você, porque a pessoa tá tirando vantagem disso, de você ser bonzinho. E aí você só se lasca. O que seu coração tá querendo te dizer? E o quanto de coisas não poderiam ter sido poupadas na sua vida se você tivesse aprendido tivessem te ensinado a impor limites, né? Então, pensa nisso, né? Poxa, não num ato de se cobrar, porque você não sabia antes, né? Não odeie a lagarta, que é uma coisa que eu falo para as minhas consulentes, que no processo de evolução, no processo de despertar, né, da consciência, da gente levar do inconsciente aquilo que está todo emaranhado para nossa consciência de forma mais límpida, de forma
a gente ter mais clareza, né, autoconsciência, quando a gente se torna uma borboleta, a gente não pode odiar a lagarta, né? E nem durante, né? A gente, é um processo. É um processo. Ah, mas é uma lagarta de fogo, eu tenho medo, mas é isso. Que são a gente não querer olhar para as sombras da gente, etc. Mas a gente precisa entender a complexidade das coisas, entender que nem tudo está sobre nosso domínio o tempo todo, e que o percurso e o processo da lagarta é um processo muito bonito, sabe? É um processo muito bonito, então não tenha ódio, raiva de quem você foi no passado, porque te levou a você procurar meios para ter autocompaixão, ter carinho por si, se amar, querer progredir, querer crescer, sabe? Então não odeie a lagarta. Então, o que eu estava dizendo aqui sobre a carta da raposa é que você, quando você pensar, poxa, eu tô sendo egoísta e etc., sendo que você não tá, no fundo você sabe que não tá, você lembra assim, poxa, o quanto que me priorizar poderia ter me poupado, né? Então, eu tô no caminho certo, sim. A carta do coração aqui, ó, no final. Vamos lá. Mensagem do seu coração pra você. Sei que pode parecer confuso, gente, a princípio, mas aos poucos você vai entendendo, aos poucos você vai encaixando. Às vezes essa mensagem vem pra você hoje e você vai entender só daqui a 5 dias. Vai falar, nossa, faz sentido. Ratos. Aqui é uma necessidade de falar sobre as coisas que doem, sabe? Sobre experiências que você teve com algumas pessoas. Porque isso, desmistificar isso e descentralizar isso da sua vida. Como assim descentralizar? Porque você pode estar centralizando as suas reações, as suas ações em experiências negativas que você teve do passado no seu presente. O seu presente pode estar um pouco contaminado disso, das respostas do passado, né? De como você lidou ou como você não conseguiu lidar com alguma coisa do seu passado, e principalmente em relação a experiências que você teve com outras pessoas, né? Na perspectiva de outras pessoas. Aqui muitas das vezes rejeições de várias pessoas, acontecimentos negativos de grupos de pessoas, né? Sentimento de rejeição, de exclusão aqui. É interessante você falar sobre isso para você ver que aquilo foi uma experiência, mas que sua vida não é assim, não vai ter só gente assim na sua vida. Isso vai abrir novos horizontes para você. Mas são coisas que são bem negativas de se carregar dentro de si, porque as coisas que aconteceram com você, do que te fizeram mal, diz mais sobre essas pessoas. Então, não carregue essa negatividade dentro de você, porque não pertence a você, sabe? Não é um fardo seu que essas pessoas te fizeram. Mas é interessante que você fale, que você exponha isso, que você procure entender, acolher a si próprio, sabe? Entender que há diferenças nas pessoas, nenhum ser humano é igual. E muitas das vezes a vida prega peças na gente com esse tipo de relações, sabe? Pregar peças no sentido de... Só um minuto, deixa eu beber água aí. Pregar peças no sentido de fazer você enxergar, sabe? Às vezes alguma coisa ruim acontece para que você... É tipo a carta da torre, sabe?
uma coisa que você não quer enxergar, não quer olhar ou não consegue falar sobre aquilo, acontece alguma coisa e aí você começa a falar mais abertamente sobre aquilo, sabe? Você finalmente é, olha para aquilo e fala e, sabe, tira aquele peso do seu peito, tira essa dor do seu peito, sabe? Então, é como acontecesse algo num relacionamento, por exemplo, vamos supor que aconteceu algo no seu último relacionamento, vamos supor que você teve um parceiro que foi muito mentiroso, vamos dizer assim, costumava mentir muito pra você. E aí você começou a falar disso e viu que tinha outras pessoas e que isso era uma dor pra você e que, sabe, aí você foi cavucando cada vez mais ali, por exemplo, em terapia, tá? E você vai se entendendo, né? Vai vendo, poxa, eu não tolero isso daqui, eu não gosto disso daqui. Poxa, é difícil pra mim lidar com pessoas dessa forma. E aí você vai aprendendo sobre os seus limites. Lembra que a gente falou de limites aqui? Aprendendo sobre os seus limites, tá? E isso vem através de falar daquilo que a gente evita falar, tá? Vai ser interessante para você lidar com as questões e trazer mais paz, mais sossego. É você sentar e conversar num ambiente que é feito para isso, sabe? Isso vai te ajudar a entender a diversidade de pessoas que tem no mundo e entender que não tem só gente igual às pessoas que te fizeram mal. Porque você carrega uma dor muito profunda em relação a essas relações tóxicas que você teve na sua vida. E você pode ter tomado muitos caminhos, né, pela dor, através da dor. Eu não vou fazer tal coisa que eu gosto porque fulano falou que não era bom pra mim. Você tá tomando uma decisão pela dor, pelo medo de desagradar, entende? Eu não vou morar em tal país porque eu vou deixar tal pessoa aqui e tal pessoa não quer que eu vá. Tal pessoa gostaria de me ter aqui, mas é meu sonho morar em outro país. Aí você fica no país que você tá por conta de fulano, ciclano, beltrano e não se escolhe, entendeu? Essa questão de não se escolher e não se priorizar não tá só nos atos de você literalmente largar o que você está fazendo, seu trabalho, e ajudar um vizinho e fazer outra coisa. Às vezes está em decisões muito importantes. Não vou seguir carreira tal porque meus pais não me apoiaram, porque não tive apoio suficiente, entende? Então, tomar decisões a partir da dor. Então, isso é o seu coração falando que você precisa falar dessas dores, para que você tome mais clareza e venha a tomar decisões a partir de um ambiente mais pacífico, sabe? O que seu coração quer te dizer? Montanhas, viram duas já. Caixão. E cobra. Aqui é o cartão do cachorro. Interessante. Gente, não dizendo que nunca mais vão te enganar, né? Mas meio que pelo que eu tô falando, é que você desenvolveu uma habilidade tão grande por conta das dores que você passou, que daqui em diante vai ser muito difícil alguém te manipular. E tá me vindo aquela coisa do when you know, you know, when you don't, you don't. Quando você sabe, quando você não sabe, você não sabe. E isso muitas das vezes vem com amor, né? Por exemplo, quando tem uma música da Taylor Swift que ela fala que
falaram pra ela que quando ela soubesse quem era o amor dela, ela iria sentir, ela iria saber, e quando não fosse, ela iria saber também. E aqui eu sinto isso, sabe? Vai ter meio que é como se você tivesse feito uma faxina na sua vida e você vai cortar um por um de pessoas que são negativas, que são tóxicas e sem dó, gente. Isso começando com essa questão aqui de priorizar os seus limites. E isso, como você já tá fazendo isso, eu vejo que isso é uma previsão pra você, tá? Não pede só pra você fazer isso. O que foi pedido pra você é que você fale dessas questões mais difíceis, dessas perdas, desses desgastes que você teve, né? Perda de tempo, perda de dinheiro, perda de... Sabe? Você sentiu que você vai lidar, não esperar o outro. Falar, nossa, eu perdi meu tempo naquela relação. Então fala sobre isso, sabe? Principalmente com o terapeuta. Eu sinto que eu perdi meu tempo com aquela pessoa. E aí você destrincha isso e fala mesmo. E vê que o seu tempo é importante pra você e você não quer uma pessoa que talvez não queira o mesmo. E isso vai te ajudar a cortar, sabe? A parar de dar brecha pra quem não merece. Parar de dar uma segunda chance pra quem não merece. Entende? É se ouvir. Então aqui, por conta disso, você vai começar a fazer amigos mais leais na sua vida, porque meio que você vai estar com meio que um antídoto, anti-manipulação. Você vai sacar quem é quem, sabe? É muito fácil, sim. Algo que antes você tinha bastante dificuldade, né? Antes você via dificuldade em sair da vida das pessoas, às vezes uma dependência emocional aqui, né? Era um medo de talvez de se sentir isolado, então aceitava companhias que você sabia que no fundo não era pra você. Mas isso vem finalizando na sua vida. Esse tipo de pessoas que te atrasam, que te botam pra baixo, que não compensa o seu estresse. Por quê? Porque as pessoas não são perfeitas. Elas vão errar, mas você vai pensar assim: bom, esse defeito aqui dessa pessoa é aceitável pra mim? Na minha vida? Como essa pessoa lida com os meus defeitos também? Será que se eu aceito os dela, será que ela aceita os meus? Entende? Será que ela sabe lidar com os meus? Será que eu sei lidar com os da pessoa? Será que pra mim tá bom? Então eu vejo você fazendo essas análises aqui antes de estar com a pessoa. Então não vem num lugar de julgamento, mas vem num lugar de sabedoria mesmo. Não você fala, aquela pessoa, credo, não sei o quê. Não, é claro que tem pessoas que realmente a gente às vezes vai olhar assim, porque é meio que inadmissível, algumas coisas são inadmissíveis, enfim. Mas não no olhar em relação a outras pessoas, não no olhar de julgamento. No olhar de tipo, pô, é um ser humano, tem defeitos, mas eu acho que pra mim não compensa em tal situação. Ou pra mim, tudo bem, sabe? Aceita essa pessoa do jeito que ela é, com o combo todo. E você vai se sentir aceito assim também, tá? Porque você vai entender o que é importante pra você numa parceria, seja amizade, seja afetiva. Só que eu vejo que quando a sua base de amigos estiver melhor, eu acho que aí você vai se abrir eu acho não, é o que tá passando aqui a mensagem. Você vai se abrir para ter um amigo e logo um companheiro, né? Um companheiro afetivo, que é uma companheira afetiva, enfim. Tá? Então o seu coração, ele tá falando que você tá no lugar certo de se priorizar, porque essa confiança e essa segurança que você quer de estar com as pessoas certas, vamos dizer assim, é estar com as pessoas que têm qualidades ou defeitos, mas que são leais a você. São seres humanos, mas são leais a você. Então o seu coração tá falando pra você que você não tá errado, não tá errada de se priorizar, porque isso vai te levar para um bom caminho de excluir toxicidades e pessoas que
queriam propositalmente causar dificuldade na sua vida. E muitos aqui por inveja, por não conseguir as coisas como você consegue, não fazer as coisas como você faz, sabe? Essas pessoas, elas queriam muito ser você. Não é ser como você, mas ser você. E isso causa uma raiva, uma repressão, porque essas pessoas não olham pra si, sabe? Não olham pra quem elas querem se tornar por dentro, né? Então, isso instiga nelas uma inveja. Não que você cause essa inveja de propósito, não é isso, não tem nada a ver com você, não é culpa sua. Mas isso, pra elas, é uma afronta. Você ser autêntico é uma afronta pra essa pessoa, entendeu? Pra essas pessoas. Eu vejo que tem uma em específico, né? São pessoas aqui que invejam o seu poder pessoal. E eu vejo que isso vai transformar, essas dificuldades vão transformar, como se você fosse evoluir igual um Pokémonzinho, sabe? Mas ir pro... igual tem o Charmander, se eu não me engano, ele tem várias evoluções, né? Mas é como se você fosse pra última, assim, sabe? O mais evoluído de todos. Nesse sentido, tá? Você passou por muita coisa. E aqui você vai sentir que vão ter amigos mais leais, porque você vai fazer escolhas melhores, tá bom? Qual a mensagem do seu coração pra você? Ó, a verdade vindo à tona, as espadas, ó, a morte e caixão, né? E ó, o 10 de paus. É uma culpa e um peso e um fardo que você deixa ir embora. Ó, através da comunicação, da observação também. Exato. Você vai começar a observar quem vale a pena você se dedicar, quem vale a pena, sabe? Você vai estar num estado muito de observação aqui. E não a observação no sentido de agonia, desconfiança, mas sim você vai identificar nas pessoas. Como se você fizesse um raio-x, assim, ó, bem rápido, igual uma águia. Você conseguisse ler a pessoa e você visse, ah, tá, ok, com essa pessoa eu vou até aqui. Com essa pessoa eu falo até isso da minha vida. Com essa pessoa eu permito até tal situação, tá? Porque muitas delas são, você vai notar traços de manipulação. E nessas pessoas que têm esses traços de manipulação muito fortes, que usam de uma forma negativa, você vai ver que essas pessoas podem tentar fazer isso com você. E elas vão tentar de primeira, você vai perceber logo de primeira. Por essas pessoas já terem uma sensação de inferioridade em relação a você, tá? Ter esse sentimento de inferioridade. Ou se acharem superiores que você. No sentido de se sentir muito superior. De tentar demonstrar que é muito superior, na verdade, né? Porque tem uma questão de inferioridade dentro. E você vai entender que essas pessoas, na verdade, querem, no fundo, se igualar a você ou te impressionar de alguma forma. Eu vejo um caso de muitos parceiros afetivos aqui, pretendentes, enfim. Principalmente se você tá solteiro ou solteira. Eu vejo mais para um público aqui que se identifica com o gênero feminino, parceiros masculinos tentando te impressionar, agindo de táticas e etc. Porque assim, se a pessoa se sente muito insegura, ela vai querer um manual de como... Vai querer ler um manual de como fazer isso, tal, pra conquistar uma pessoa X. Quem é autêntico vai falar assim, pô, se a pessoa gostar de mim, ok, eu vou ser eu. Entende? Então você vai conseguir identificar os falsos dos autênticos aqui. De quem finge ser alguma coisa, finge ser, finge ter, porque aqui é um ilusionista, né? É um mago mesmo, que no caso é um ilusionista. Quem finge ter, quem finge ser e quem é, tá? Os de verdade eu sei quem são aquelas. Então, isso, o seu coração tá falando que se priorizar nesse momento vai te fazer muito bem.
Porque você vai ter ao seu redor as pessoas que realmente vão fazer sentido na sua vida e são pessoas que você vai levar por muitos anos. E mesmo que algumas delas saiam da sua vida, vocês podem se separar em bons termos, sabe? Porque são pessoas que vão ser, vamos dizer assim, decentes. Vão sair da sua vida com respeito, sabe? Então, não vai ser aquela coisa que a pessoa deixa um rastro de dano na sua vida. Isso veio graças à sua maturidade, você está amadurecendo. Qual um conselho para você aqui do seu coração? Journey by the Moonlight. Acredite na magia. Aqui, gente, se você fez algum feitiço, se você está fazendo algumas orações, se você pediu algo às fadas, isso foi atendido, tá? Tá vendo a fadinha aqui? Principalmente se você é magista, etc., bruxinha, isso foi atendido, tá? Eles estão te ajudando a simplificar a sua vida, veio aqui. Eles estão te ajudando a simplificar a sua vida. Então, aquilo que poderia ser muito difícil, é como se eles estivessem diminuindo o tamanho até sumir, sabe? É como se eles, é isso que eu vi, como se eles pegassem algo muito grande, como se fosse, sei lá, essa pedra, e aí eles fossem jogando uma luz até ela diminuindo e sumir, sabe? E é isso que tá acontecendo, eles estão jogando uma luz em alguns problemas da sua vida, em algumas situações negativas, por isso que eles querem que você fale sobre as coisas negativas, em terapia, etc., jogando uma luz nisso, para que você... Nossa, caiu até um pedacinho de selenita na minha mão. Aqui. Jogando uma luz nisso. Conseguem ver? Bem fraquinho aqui. Aqui, ó, pronto. Para que você fale sobre isso e isso diminua, sabe? Cada vez, e eles estão te dando essa dica, cada vez que você falar sobre as coisas que são negativas, você pode achar que isso vai aumentar ou vai te fazer mal, ou que isso vai ficar perdurando na sua vida, é o contrário. Quanto mais você falar das coisas que estão te apertando, que estão te incomodando, da forma certa, né, numa terapia, com uma pessoa de confiança que você sente que pode falar, que você sente que tá ali, né, pra te ajudar, enfim. Quanto mais você buscar entender essas questões, mais a sua vida vai se tornar mais simples, mais leve, mais mágico. Você vai ver que muito do que você carrega não tem nada a ver com você. Sabe? Que você é muito mais leve, mais simples com a sua energia. A sua energia é muito leve, é muito tranquila, muito pacífica, muito alegre, risonha. Tranquila, você tem uma energia muito leve. E aqui essa energia muito leve que está fazendo você manifestar muitas coisas na sua vida. Então aqui esses serzinhos, né, estão trazendo essa leveza na sua vida. E sobre a luz da lua, né, fala do nosso inconsciente, para você começar a usar o seu poder, a sua magia a seu favor, que é pela fala também, sabe? Você se livrando, se limpando através da fala. Então não é só sobre feitiço, não é só sobre banhos, mas a fala também num ato de expurgar, de tirar o negativo, né? Que eu vejo que é muito do que você já passou em relação a outras pessoas. Tá bom, grupo número 1, então essa foi a leitura de vocês e eu deixo como frase de afirmação aqui. Eu acredito na magia. E isso, gente, é na sua magia, no seu poder interior. Você pode deixar também. Eu acredito e dou abertura para o meu poder interno, né? Eu recebo o meu poder interno. Então, da forma que você achar que cabe para você, mas nesse contexto
de acreditar no seu poder pessoal, tá bom? Vamos lá pro grupo número 2. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, deixa um comentário aqui, tá bom? Vamos lá pro grupo número 2, da Jasmin. O que o seu coração quer te dizer? Deixa eu só ajustar aqui. Olá, grupo da Jasmin. Deixa eu pegar aqui. Ela é muito cheirosa, gente, muito cheirosa. O que o seu coração quer te dizer neste momento? Carta da mulher. Cigana. 'Cause I'm a gypsy. Eu amo essa música da Shakira. 'Cause I'm a gypsy. Ó, o homem. Ah, entendi. Show. É. Aqui tá falando que você tá querendo equilibrar a sua energia feminina. E isso vai ser através de você equilibrar a sua energia masculina. No momento que você equilibrar a sua energia masculina, você vai equilibrar a sua energia feminina. E como que você vai fazer isso? Coisas radicais. É sério. Se você é uma pessoa muito agitada, muito dinâmica, enfim, você vai conseguir equilibrar mais a sua energia feminina, se sentindo capaz. Então, para as mulheres aqui, Muay Thai, academia, corrida, Muay Thai que eu digo, alguma arte marcial, pode ser qualquer uma, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Muay Thai, enfim, Judô, o que for, vocês acharem que convém pra vocês, tá? Corrida, escalada, coisas que são, vamos dizer assim, radicais ou esportes no geral, tá? Então, academia também serve. Coisas que envolvam a força, mas que vocês gostem, sintam prazer fazendo. Isso vai dar um dinamismo na vida de vocês, onde vai direcionar a energia para vocês num sentido de capacidade. Isso vai fazer o fluxo da vida de vocês girar num torno onde eu sou capaz, eu sou boa no que eu faço, eu sou... Tá me vindo muito o Cristiano Ronaldo falando, eu sou o melhor. Então vai aumentar, vai dar um boost na autoestima de vocês, tipo assim, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Tô vendo muito essa coisa de guerreiro, de, sabe, aventureiro, de esse impulso pra algo que vai, sabe, competitivo. Então, se você gosta de esportes que envolvam competição aqui, faça, porque vai te ajudar muito a lidar com a sua energia masculina, que todos nós temos, independente de gênero, masculina e feminina, que diz mais sobre uma receptividade e uma atitude, né? A feminina é mais receptiva, a masculina é mais de dar, de fazer, de acontecer, tá? Então, equilibrando isso, e não que a mulher não faça, tá, gente? Não é isso. É sobre energia. Tá? Não tem essa questão de definir gênero como se mulher não tivesse atitude, não fizesse. Mulher faz muito, aguenta muito e ainda calada, né? Muitas das vezes, ainda bem que a gente tá, em outros tempos, está falando cada vez mais. Mas não é nesse sentido. É no sentido de movimento, de energia, tá? Então eu vejo que se você começar a fazer exercícios, atividades que possam envolver competição ou algo que é para superar os seus próprios limites, por exemplo, nada exagerado, tá, gente? Não é porque, não, agora eu vou me matricular no Muay Thai, na academia, no judô, fazer corrida 5 vezes e vou viver disso e minha vida acabou. Se você for um esportista, ótimo, entende? Só que sem exageros.
tá? Aqui fala pra você não ter tanto exagero, porque eu vejo que você quer uma calma, uma paz, uma tranquilidade que vai vir na medida que você se dedicar ao que você gosta, você sente prazer, que vai aumentar sua confiança. Aqui envolvendo força, envolvendo esportes, envolvendo abrir um negócio, por exemplo, seu, tá? Envolvendo você sentir que tá no controle, só que de uma forma saudável. Aqui. Vamos ver o que seu coração quer te dizer. Então ele precisa, seu coração. Inclusive, gente, pode ser seu coração em termos do físico, né? Da saúde. Seu coração físico falando. Então, vamos fazer um cardio? Vamos fazer um cardio? Vamos pra academia fazer levantar um pezinho, né? Seu coração tá falando, vamos queimar as calorias, fazer alguma coisa, fit dance, o que vocês acharem legal, sabe? Ah, mas eu não gosto de academia, mas eu gosto do fit dance. Vai pro fit dance, do fit dance, eu vou ir na academia uma vez por semana, daqui a pouco tá todos os dias. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Alimente hábitos saudáveis. Vamos lá? Carta da casa. Olha, notícias. Gente, vocês vão receber alguma visita. Agora, calma. Olha o spooky, né? Que é, no caso, falar de coisas espirituais, né? Você vai receber... Ih, é isso mesmo. Ó, vamos lá. Sem ficar com medo. Tá tudo bem. Ninguém vai puxar seu pé. Você vai receber como é que se diz? Uma visita de um familiar seu na sua casa. Só que esse familiar já está em outro plano. Só que esse familiar, ele vai te dar uma notícia boa, tá? Ele vai tipo falar assim, olha, você quer alguma coisa, né? Você vai conseguir certinho se você for por esse lado. É como se ele fosse te ajudar numa coisa que você vai ter que fazer um sacrifício, tá? Pra conquistar. Só que é meio que ele ou já passou por isso, ou ele te estudou muito bem, pode ser um mentor, inclusive, te estudou muito bem, já sabe, tipo assim, ó, é como se ele fosse te mandar várias mensagens, não só nessa visita, mas falando pra você. Então, se você vê mensagem, tanto em vídeo de tarô, quanto assuntos que se repetem em relação ao que você quer, isso é um sinal dele, tá? Tá falando, por esse caminho, entendeu? Por quê? Porque ele sente que você tem uma tendência, não a procrastinar, mas se perder em ideias. Você é uma pessoa muito criativa. Você pode se perder em algumas ideias. E aí ele quer que você, ao invés de ficar mirando em um, mirando em outro, é como se você tivesse com uma flecha na mão, pronta pra atacar, mas você tá mirando em um, mira em outro, mira em um, mira em outro e não atira em nenhum. Entendeu? Ele vai pegar assim e fazer assim, ó, pra cá. Entende? Você tá mirando assim, sem escolher um alvo, ele vai fazer assim, esse daqui. E aí, quando você atacar e tiver comprometido com isso, porque não é só mirar, você vai atingir o alvo certinho, tá? Então, ele meio que vai te dar o caminho das pedras aqui. E porque você merece, ele tem uma responsabilidade muito grande com você. Você pode sentir que esse ser, essa pessoa, enfim, pode ser até um familiar seu que já se foi, que ele tá ali pra te proteger, pra te ajudar e etc. Só que não é só isso. Ele tem uma responsabilidade, ele tem uma missão com você. Entendeu? Não é só por você, é por esse ser também. Esse ser, ele quer, ele tá fazendo algo por você que não é só por você, sabe? Ele gosta de você, ele cuida de você. Só que é para algo maior, entende? Através de você, algo maior vai ser realizado, entende? Você tem um caminho muito brilhante, você tem
um destino muito bonito para viver. E esse ser, ele sabe disso. Então ele meio que tá te guiando para você ir pro seu caminho e não se desviar dele, entendeu? E eu entendi assim, tive intuição agora, é livrai-me de todo mal, amém. Então, alguma coisa que talvez você esteja querendo se dedicar nesse momento, é o momento de você se dedicar a outra coisa, tá? Porque não é que se dedicar a essa outra coisa vai te fazer mal, mas vai te atrasar. Entende? Então ele vem pra você não restar dúvida e vai te dizer na sua cara, é este o caminho. Assim, ó, pá. Você segue claramente se você quiser. Mas dar um norte pra esse caminho vai te ajudar muito. Vamos ver. Cruz. Ele vai te ajudar aqui a ter vitória numa situação. É como se você quisesse se livrar de uma relação, se livrar de uma situação. E ele vai falar assim, ó, faz isso daqui. Que essa situação ela vai sumir da sua vida, tá? Vou dar um exemplo. Imagina uma mulher que tá numa relação tóxica, tá com um parceiro tóxico que pinta o 7 na vida dela, né? Que faz de tudo e mais um pouco de negativo. E essa pessoa, ela não tem condições de sair desse relacionamento porque precisa do financeiro, dependente financeiramente dessa pessoa. É como se o mentor dessa pessoa, que pode ser seu caso, né? Esse exemplo pode não ser só um exemplo, pode ser seu caso. O mentor dessa pessoa dissesse assim, ó, por esse caminho você vai ter a sua liberdade, você vai conseguir cortar essa relação. Vai ser fácil? Ele diz que não... Fácil não é a palavra, mas que você já passou por coisas piores, que você é capaz de lidar, entendeu? É isso, né? É a dor de ficar no mesmo lugar ou a dor de evoluir. E isso, essa mentalidade começa aqui nos exercícios físicos, né? Dói, machuca treinar, por exemplo, mas é a dor de ficar com dor na articulação ou a dor do exercício e a alegria de você ter massa muscular, de você ter o que sustente o seu corpo, né? Ter mais saúde, enfim. Então é a mesma mentalidade, tá bom? Gente, de vocês, por incrível que pareça, é só isso que eu tô sentindo aqui, tá? Tem uma carta dos ratos aqui no final. Eu acho que ele vê vocês como pessoas muito dinâmicas que precisam focar de uma coisa por vez, tá? Então é meio que tipo assim, agora eu vou dar 2 tarefas pra esse meu protegido. Depois dessas 2 tarefas a gente entra em outro capítulo. Porque ele quer cuidar do seu foco, justamente como se você tivesse sem foco nesse momento, e ele quer trazer o foco pra sua vida de novo, tá? Vamos ver o que mais. Me veio mais coisa, eu falei que não ia ter, mas veio mais coisa, peraí. Lua, aqui é um conselho. Lua. Se você está tendo pensamentos negativos ou ideias negativas, isso vai se clarear, tá? Isso vai passar. É um momento, é uma coisa passageira.
Gente, eu tô gravando esse. Eu não sou muito tão ligada em astrologia, mas a gente tá no Mercúrio retrógrado. Só que não tem muito a ver com necessariamente isso. Tem a ver com um período que a gente está passando, que é um pouco mais denso, que pode ter a ver com alguma coisa, tanto sim planetária, né, de questões astrológicas, como Mercúrio retrógrado, quanto uma energia mais densa sendo lidada de alguma forma, sabe? Alguma coisa mais densa que do seu subconsciente, ali isso está sendo expurgado, está sendo expulsado, está sendo limpado. E é meio que se você está limpando, fazendo uma faxina, né, na sua casa, você vai encontrar ali coisa para você limpar, não é? Então você vai ter que ver onde é que está aquilo que você precisa limpar para limpar. Então pode ser que você esteja tendo pensamentos negativos, ou algumas coisas que vão e vêm, mas é porque você está tendo que acessar esse campo mais denso para limpar, tá? Então é uma limpeza. Então, o que pode ser também que outros espíritos negativos e etc. tente se conectar com você pela sua energia estar oscilando um pouquinho mais para você subir, né? É tipo como se você estivesse balanceando até parar no canto mais alto, tá? Então, aqui isso vai passar, isso vai se clarear, tá bom? A energia vai subir de novo, as coisas vão melhorar de novo, tá? Então, aqui também pode estar falando de hormônios, tá, gente? Pode estar falando que algumas coisas, humor, mudança de humor, irritabilidade, humor que está instável, pode ser por conta dos hormônios, e isso vai se estabilizar também, tá? Tudo tá ligado, tanto a questão das energias externas, a questão de sono, a questão dos hormônios, aqui, isso tudo acaba mexendo, né, com o seu campo, com a sua aura, então isso vai se estabilizar novamente, não se preocupe. Conselho pra você, mensagenzinha no seu coração. Ai, caiu, mas eu prendi aqui com a perna, peraí. Escolhendo o seu caminho, tudo é possível. Aqui fala pra você ter mais fé, tá? Assim, ó, aqui o escolhendo o seu caminho é quando você não escolhe, literalmente, não escolhe escolher o caminho de outra pessoa. Ou seja, o caminho de outra pessoa tem algo traçado, né? Como se fosse no Google Maps. Você vai saber que se você quer da sua casa numa padaria, tem um caminho traçado ali. O caminho que você vai escolher, ele fala que tudo é possível, o que você quer é possível. Só que talvez seja um pouco difícil de você ter um pouco de fé, porque esse caminho quem vai trilhar é você. Então é como se você quisesse um caminho florido e você tivesse com as flores na mão. Aí você teria que eu ia falar pinçar, colocar as flores na terra, entendeu? E ali você ir colocando, se o seu objetivo é ter um caminho florido, você entendeu? Então, se o seu caminho é um caminho de prosperidade, você quer um caminho onde você quer ser muito rico ou alguma coisa do tipo, você vai ter que ir traçando isso à sua maneira, entende? Então, aqui fala que o seu sonho, ele é possível. Só precisa realmente entender que às vezes não tem um manual e você vai ter que ir acertando e errando, exatamente. Só que você tem que dar o primeiro passo e abrir caminho para isso, entende? E é muito difícil, gente, porque de às vezes acreditar pelo nosso sistema, né? Da desigualdade social, você às vezes tem que ser a pessoa que não tem não tem uma oportunidade ali e você tem que fazer a sua oportunidade. É muito disso aqui, entendeu? É você contar com você e fazer a sua oportunidade.
por mais triste que seja e mais sozinho que você se sinta muitas das vezes, sozinho primeiramente você não tá, que você tem sua espiritualidade, e segundo, que feito é melhor que perfeito, e a consistência, ela gera a excelência, né? Ela leva a gente à excelência, à consistência. Então, é isso que você deve focar, e não no fato de não ter ali alguém dizendo pra você como é que vai ser certinho, e sim ir aprendendo. Você vai construir aprendendo, tá? E você vai tirar muitos frutos disso. Então, aproveita o processo, tá? Eu sei que muitas das vezes tem aquele gosto de injustiça, mas aqui isso vai desenvolver muito bem o seu caráter, tá? Ah, mas eu já sou mais velho, vai te ajudar ainda mais a nutrir quem você é de verdade, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários, eu tenho coragem de trilhar meu próprio caminho para fortalecer essa energia. Deixa o like se você gostou dessa leitura e até a próxima leitura. Um beijo no coração de vocês.